Gente, para a gente falar um pouquinho do crescimento do e-commerce e a migração da experiência física para o online, fizeram surgir muitos desafios na cadeia logística para as empresas. Mais especificamente, na fase que envolve essa última etapa do processo, nossa famosa última milha. Com a estratégia Omnichannel, a entrega da última milha ganhou ainda mais importância, fazendo com que as empresas repensem a sua operação logística. E a rede de transportes, ela passa a oferecer uma experiência de uma compra unificada de muito mais qualidade. O Last Mile está exatamente ligado à impressão que a empresa quer deixar para esse cliente. Então, para falar um pouquinho sobre conquistando o último quilômetro, desafios e oportunidades da logística no Last Mile, nós vamos chamar quem, Paulinha? A gente convida aqui ele, que é engenheiro mecânico, formado pelo UFMG, com PMD pelo IESE, pai da Eduarda, Clara e João, apaixonado pelos temas de gestão e desenvolvimento de pessoas e melhoria contínua, Lean e Agile, atua há mais de 20 anos com logística farma e atualmente é diretor executivo de Supply Chain na Raia do Brasil, Erivelton Marcos de Oliveira. Seja bem-vindo, Erivelton. Obrigado. E para completar o nosso palco aqui, eu queria convidar ele que é formado em engenharia de produção, pós-graduado em logística, entusiasta da automação e da melhoria de processos, com mais de 20 anos de experiência na área, já atuou como chefe de departamento, superintendente executivo e atualmente ele é diretor de operações dos Correios, o TJ, que o nosso Temístocles Júnior, diretor de operações dos Correios. Por favor, TJ. Por favor. Paulinha, eu queria começar aqui agradecendo TJ e Erivelton por ter aceito esse nosso convite para esse papo. E aqui a nossa ideia hoje é tentar enriquecer ainda mais os conhecimentos desse time com toda a experiência que vocês têm de anos e anos aí de mercado. Vamos começar? O TJ trouxe para a gente uma apresentação, TJ. Se quiser fazer, o passador está aqui. Pode colocar, por gentileza, a do TJ, do Correios. Muito bem. Boa tarde a todos. Falar um pouquinho sobre a última milha, né, e o Correio, né, nesse cenário, né, desafios e oportunidades na última milha. Primeiro, é importante a gente colocar alguns números, né? O Correio é uma empresa atua em todo o país, 5.570 municípios. É uma empresa que tem números bastante relevantes, né? São quase 90 mil empregados. Temos 10 linhas de aeronaves, 23 mil veículos próprios, cerca de 2 mil veículos terceiros. Trabalhamos aí com atendimento espalhado por todo o país, são mais de 10 mil agências atendendo todo o Brasil. Unidades de distribuição, são mais de 1.000 unidades de distribuição e na parte de tratamento são 53 unidades de tratamento. Por dia, o Correio processa algo em torno de 2 milhões de encomendas e quase 8 milhões de mensagens. Então, esse é um panorama geral para a gente ter uma ideia da grandiosidade dessa empresa, né? Responsabilidade de fazer logística em todo o Brasil, né? Aqui eu queria chamar a atenção que a empresa vem passando por um processo de adaptação ao próprio mercado, à necessidade do cliente, né? E a gente, com esse propósito, a gente vem numa constante busca de redução de prazos de entrega. Esse é um atributo que o cliente dá muito valor e que a gente, ao longo dos últimos anos, só pegando ali os cenários, 2 cenários, né, em 2020, comparando com 2023, a gente tinha, em média, colocando aí como base São Paulo para o Brasil, as entregas sendo feitas em torno de 5 dias, né? Esse número hoje ele é algo em torno de 1 dia. Os principais pontos do Brasil a gente conecta em 1 dia, de norte a sul do Brasil, por meio de transporte aéreo, né? E essa redução de prazo, ela realmente ele é um valor percebido pelo cliente e que esse processo é um processo constante, tá? A gente está sempre buscando melhoria de processo, sempre buscando
automatizar partes do processo, melhorando, aproximar, inclusive, armazéns da nossa logística, para que a gente consiga reduzir cada vez mais esse número, né? E chegar bem mais rápido na casa do cliente. E, por fim, eu trouxe aqui algumas soluções para o e-commerce, né? O Correio é uma empresa que tem várias soluções para atender esse público. A primeira delas ali, o Correio Log Mais, é o nosso fulfillment. O que a gente espera é que o cliente esteja preocupado com a venda. A logística a gente resolve, desde do processamento dos pedidos, do estoque, da embalagem, até a entrega, pode deixar que o Correio resolve e faz toda a cadeia, todo o resto da cadeia. E o cliente foca no que é o negócio principal dele, que é a venda, né? Temos serviços de integração de sistemas, web service, para também conseguir aí, com o cliente criar soluções de pagamento, de rastreamento, enfim. Serviço Clique Retire, nós temos uma rede de agências, de 6 mil agências próprias. Essas agências estão disponíveis para o cliente, caso ele queira retirar a encomenda na agência, não está em casa, está na rua, e agenda a retirada da encomenda em uma de nossas agências, e a gente tem esse serviço disponível. Alguns serviços de encomendas, né? Que é o serviço rápido, temos o Sedex, que é o serviço mais rápido ainda, tem Sedex 10, tem Sedex hoje, que é o serviço com menor custo, a gente também tem solução, que é o PAC. Enfim, a gente tem uma gama de serviços para atender o cliente da melhor maneira possível, com o que ele quer, qual o requisito que ele precisa, né? Temos lockers espalhados no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e algumas outras capitais. Uma solução muito interessante para quem, de repente, está voltando do trabalho, passa uma estação de metrô e vai lá e busca sua encomenda. A gente está expandindo esse número, são mais de 100 lockers hoje espalhados pelo Brasil, e esse número vai aumentar bastante. Temos o app Correios, não sei se todos aqui têm, mas sugiro que todos baixem. É um aplicativo de interação com o cliente, que você vai receber onde é que a tua encomenda está, em que ponto ela está, vai te permitir uma experiência muito boa aí como usuário, para você acompanhar teu produto, né? Solução de logística reversa, tão importante aí para o e-commerce. Toda a nossa rede de atendimento preparada para receber a encomenda. Então, comprou, não deu certo, a gente está preparado para devolver para o cliente. E, por fim, a solução Aproxime, que a gente vem buscando, aí, principalmente com pequenas empresas, médias empresas, né? Falar sobre a experiência do e-commerce, promover algum tipo de uma espécie de consultoria, dicas, enfim, palestras. Todas essas soluções que a gente está colocando aqui, elas estão disponíveis no nosso site. Tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos, só para dizer que o Correio está conectado com o e-commerce. A gente está buscando cada vez mais promover soluções que ajudem esse negócio tão importante para a gente. Perfeito, obrigado. Vamos lá, Erivelton. Olá. Primeiro, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, boa Marcelo, tarde. Paula. PJ, prazer estar aqui com você, dividindo o palco, tá? Acho que vamos colocar... O pessoal está subindo já aqui subindo né? Para a gente falar um pouquinho. Fazer um comentário aqui. Eu tenho pouquíssimos apps. Eu sou aquele cara que não gosta de cheio de app no celular. Mas os dois de vocês eu tenho. Então assim, sugestão aqui, baixem os apps, são bons, importantes e funcionam bem. Vamos lá, Erivelton. Obrigado. Falando um pouquinho, eu acho que da RD, a Raia Drogasil, né? Acho que não sei se todo mundo aqui conhece tão bem a nossa empresa, mas a RD nasceu em 2011, né, da fusão de duas redes de farmácia, a Drogasil e a Droga Raia. E quando a gente olha a história dessas duas empresas, são mais de 200 anos juntos cuidando dos nossos clientes, né? Somos a farmácia número 1 do Brasil, em faturamento e em número de lojas, e hoje com mais de 2.700 farmácias espalhadas por todo o Brasil. Tá?
A gente continua num processo de aceleração muito forte. Tá? Então, esse ano tem um guidance de 260 farmácias, o ano passado foi isso também, e olhando até 2025, a gente também acredita que ainda tem bastante espaço para crescer nesse ritmo. Tá? Somos apaixonados pelos nossos clientes, então medimos o NPS, temos um baita orgulho de compartilhar que hoje o NPS das nossas farmácias é de 90 e todo dia a gente olha para isso para poder encantar cada vez mais o nosso cliente. Tá? Temos mais de 48 milhões de clientes no Brasil todo, quando a gente olha os últimos 12 meses fechados no primeiro TRI, e mais de 300 milhões de interações, aí, atendimentos ou de acessos nas nossas plataformas físicas ou digitais. Tá? Somos o segundo maior site do ponto de vista de tráfego do mundo, tá? Em relação à farma. Tá? Já são mais de 31 bilhões de faturamentos e uma participação ainda só de 15%. Tá? Eu acho que falando um pouquinho dos números aí, para traduzir o desafio do Last Mile, né, a gente continua forte, seguindo na consolidação do mercado. E hoje a gente já está presente em todos os estados do país. Do ponto de vista de operação logística, temos 12 CDs operando e mais 2 que vão operar até o final do ano. E quando a gente olha para o tema da evolução da nossa venda digital, é uma evolução exponencial. Tá? Então, no fechado primeiro TRI aqui, a gente está crescendo a 60% versus o ano anterior, já atingimos 1 bi de faturamento no trimestre, e com algumas características bem importantes. Quando a gente olha para o mix de canais, é um mix bastante moderno. Tá? 91% são trafegados através de mobile, app ou o site mobile da nossa empresa. Tá? E aqui tem o social também andando bastante. E outro tema é a questão das entregas. Né? A gente hoje, 92% de todos os pedidos de e-commerce da nossa empresa são despachados direto pela nossa farmácia, tá? Seja do ponto de vista de compra e retire ou de delivery ali. Tá? E isso faz com que a gente consiga atender mais de 80% desses pedidos em menos de 2 horas, tá? Disponibilizar ou fazer a entrega para os nossos clientes. Então, acho que aqui é o desafio que vai permear um pouco da discussão que a gente vai conversar daqui para frente. Perfeito, obrigado. Fiz uma conta rápida aqui. Correios 1663, se não me engano, né? Fundação, nós temos mais de 500 anos de experiência em cima do palco aqui. Vamos lá então, gente. Então, para começar, queria, Paulinha, que tu fizesse a primeira pergunta, por gentileza, para o Erivelton. Eu quero perguntar aí para o Erivelton os principais desafios, né, dessa logística toda de Last Mile, porque, como você falou, sai 90% da loja, é um desafio. E como que é esse desafio? Qual é esse principal ponto que vocês tomam em consideração para lidar com essa entrega? Tá, Paulo, eu acho que aqui vale a pena a gente até lembrar de um pouco como que foi essa transformação do e-commerce dentro da RD. Né? Óbvio que boa parte que está aqui está passando por isso, pela digitalização acelerada dos nossos clientes, mas no caso da farmácia foi um negócio ainda mais acelerado. Para vocês terem uma noção, antes da pandemia, em 2019, o e-commerce representava 2% do nosso faturamento. No primeiro TRI já estava batendo quase 14%. De uma venda, quando eu comentei ali, de mais de 31 bilhões de reais. Né? Então, com essa aceleração, o primeiro grande desafio que a gente sofreu, e ainda está sofrendo, porque está ainda numa taxa alta de crescimento, né, é montar uma logística de entregas que pudesse suportar isso. Tá? O segundo grande desafio é como a gente tem uma operação verdadeiramente omnichannel, então o cliente vai físico na nossa farmácia e o cliente online também está bebendo daquele estoque ali. O outro desafio é garantir essa disponibilidade com essa complexidade bem aumentada. Né? E eu diria que o terceiro grande desafio é o que todo mundo está sofrendo. O TJ mostrou aqui que está diminuindo bastante o prazo, e no nosso caso a gente também tem essa pressão. Né? E quando a gente pensa no primeiro desafio, que foi montar essa malha de entrega, essa rede bem estruturada, a gente tomou algumas decisões que eu acho que foram bem importantes. Tá? A primeira foi aumentar o número de parceiros.
tanto de entregas uberizadas, como parceiros de D+1, de D+N. Tá? Óbvio que o Correios é um dos maiores parceiros nossos aqui, tem nos ajudado bastante nisso, até no Marketplace, mas também trouxemos outros para nos ajudar. Eu acho que o segundo grande desafio foi transformar as nossas farmácias em hubs logísticos. Antes da pandemia, a gente trabalhava de forma muito mais centralizada, então esse foi o segundo grande a segunda estratégia para poder conseguir viabilizar essa entrega muito mais rápido. Tá? Dentro do segundo desafio que eu comentei, que foi reduzir, que foi o tema da disponibilidade de produtos para os nossos clientes, a gente, inicialmente, tivemos que refazer os nossos algoritmos, então teve todo um aporte do nosso time de cientistas de dados desenvolvendo algoritmos que passaram a fazer a predição não naquele longo prazo e só olhando para trás. A gente passou a utilizar, por exemplo, um algoritmo que olhava 2 passos semanais, para a gente poder reagir a essa mudança de comportamento tão alta que estava naquele período. E esse algoritmo foi evoluindo, hoje mais de 80% do que a gente compra é baseado nesse algoritmo. Tá? O segundo ponto que foi muito importante nessa questão da redução da ruptura foi a gente aproximar ainda mais dos nossos parceiros, da indústria. A gente já tem hoje um programa colaborativo que é reconhecido como o melhor do varejo, mas a gente ainda teve que fazer algumas alterações para conseguir aproximar mais o nosso time e o time de supply, e inclusive em alguns casos essa colaboração já está chegando no nível da gente colaborar forecast. Os próximos 3 meses, uma curiosidade muito boa, nível produto CD, e isso tem melhorado muito a disponibilidade. Criamos o prêmio, que também, obviamente, reconhece os melhores ali, e essa aproximação foi muito importante. Bacana. E o terceiro desafio, que é essa redução do prazo de entrega, não de dias, no nosso caso, mas de horas para minutos, eu acho que tudo isso que a gente foi fazendo para resolver esses 2 outros, conseguiu criar uma capacidade da gente poder evoluir e suportar esse crescimento. Só como referência, do ano passado para cá, a quantidade de entregas rápidas que a gente fez ontem, entregas de até 60 minutos, é o equivalente ao que a gente fez em agosto inteiro do ano passado. Essa foi a velocidade que esse tipo de atributo de serviço que a gente passou a prestar gerou de valor para os nossos clientes. Quando a gente fala do 8 ou 80 é verdadeiro, porque é vezes 10 mesmo, né? E sabe que e aqui vem o exemplo que nós estávamos falando, a dica que eu dei, né? Mais uma vez, a velocidade está muito ligada ao tipo de produto que eu faço. Ninguém espera 2 horas para resolver uma dor de cabeça ou 2 dias, né? Eu preciso resolver ela agora, daqui a alguns minutos. E aí a importância dessa velocidade. Pegando essa mesma linha, TJ, eu, por muitos anos, sou cliente até hoje, mas por muitos anos estive num grande varejista, fui B2W, né? E fiz muitos embarques pelo Correios. E eu me lembro até hoje o dia que nós comemoramos 100 mil pedidos expedidos num dia. Fiquei sabendo ontem que um grande varejista do mercado aqui fez 380 mil essa semana, como se nada tivesse acontecendo. Então, o mercado ele vem crescendo e crescendo exponencialmente. A Raia não tinha, lá atrás a Raia não tinha marketplace, agora tem. Quantos outros surgiram nesse mercado? E olhando para esse cenário, o Correio sempre foi o cara que conseguiu, boa expressão, né? A empresa que conseguiu abarcar esse crescimento. Porque era quem tinha condições de investir, sempre foi quem tinha condições de receber isso aqui e administrar da melhor forma possível. Como é que vocês estão vendo esse crescimento agora? Como é que vocês estão conseguindo crescer 8 ou 80 junto com os clientes? E como é que está essa estruturação de vocês? Então, Marcelo, é um desafio gigante, né? A empresa ela realmente vem numa crescente. Eu acho que depois da pandemia, ao longo da pandemia, isso acelerou, né, para todo mundo. De uma maneira exponencial. Acrescido a isso também o mercado internacional, né? A compra internacional é num clique, é fácil, né? E hoje ela é Correios, né? E ela é Correios, né? Então, esse é um desafio enorme e entra um pouco aquilo que você falou. A gente tem uma estrutura muito forte, né? Mas, ainda assim, a gente precisa continuar crescendo. Então, foram feitos muitos investimentos em aquisição de novos veículos, né? Uma frota, vocês viram, 23 mil veículos. Veículos que são, na maioria deles, novos, né? Veículos recém-adquiridos. A gente investiu em novos centros de tratamento, novos centros operacionais de grande porte. E
para fazer logística, né, no Brasil inteiro, né, tem muita dificuldade, né? A gente tem que chegar aos lugares mais remotos, né? Quantas cidades são atendidas pelo Correios hoje? 5.570, né? Todos os municípios. Né? A gente está presente em todos. E tem município que, alguns sabem, né? Região norte do Brasil, a gente tem que pegar um barco e levar 20 dias para chegar no município, porque não tem outro caminho, é o único caminho. E é o único que chega, né? Não tem jeito, né? Para a gente, isso é ao mesmo tempo, né? É claro que a gente está falando de uma operação que custa bastante, né? É uma operação onerosa, mas para a gente é a grande força que a gente tem, né? A capilaridade. E você está falando sobre a pandemia, pós-pandemia. Qual foi essa demanda? Porque mudou muito, né? A demanda do Correio, de quando o Correio antes da pandemia, e principalmente agora nesse impulsionamento do digital. Como ele vem lidando com esse crescimento dessa demanda para garantir essa qualidade? Porque vem crescendo exponencialmente a demanda, né? Isso mesmo. Então, o que eu falei, né? A gente investiu bastante em aquisição de veículos, em automação de processos e dentro desse universo do digital, o Correio ainda tem uma história. O Correio tem 360 anos e a gente tem uma história que foi muito pautada em cartas, né? O Correio, quando pensava em Correio há 20 anos atrás, era o Correio que entregava a mensagem. E essa transição, ela tem impactos grandes, né? Uma unidade operacional nossa teve que ser transformada. A gente tem um centro de distribuição que era majoritariamente de entrega de cartas e majoritariamente entrega com carteiro pedestre, distribuindo ponto a ponto. Hoje a gente fala de distribuição motorizada, né? Na maioria das vezes, imensa maioria das vezes, e uma unidade operacional com um modelo completamente diferente, né? Que tem que ter espaço, tem que ser, na maioria das vezes, né, térrea, e tudo isso a gente ainda tem um processo de transformação muito grande. São mais de 1.000, por exemplo, só unidade de distribuição, e esse é um processo que a gente vem perseguindo ano a ano, transformando essa realidade para estar adequado, adaptado a esse novo modelo, que é o modelo de entrega de encomendas. Então, em síntese, é isso. Bacana. E agora, olhando para essa linha, a gente vê uma logística que até então ela era muito referenciada. Eu vou confessar um negócio. Eu tenho o seu Joaquim, é o carteiro da minha rua. E por que eu sei que o seu Joaquim é o carteiro da minha rua? Porque meu pai, eu sou da época do malote. Meu pai recebeu um malote do banco. Então eu tinha que ir lá, então ele entrava em casa, tomava água com a gente. Então ele fazia parte já da nossa família ali do dia a dia. Isso mudou. Então, como falou agora, tem lá, agora é o veículo, é o cara que chega, entrega. Eu mudar esse processo todo, ele não é só uma mudança física, não é só eu pegar a partir de agora e dizer, agora eu não boto mais no carteiro pedestre, o carteiro pedestre agora está indo de veículo, né, ou está indo junto, enfim. Precisa abarcar isso em tecnologia. E a gente tem visto cada vez mais a tecnologia sendo aí o pilar de sustentação de toda essa melhoria de performance que a gente vem encontrando. Fala um pouquinho para mim, Erivelto, como é que vocês estão usando tecnologia lá dentro? Boa. Eu acho que é nessa linha mesmo, né? E no nosso caso, essa é outra transformação que a gente está tendo que passar, né? A gente não nasceu digital, né? Então, o exemplo mesmo do Correios, né? A farmácia também não era digital. Então, assim, uma das primeiras coisas que a gente está fazendo, e está fazendo de forma bastante acelerada, é reconstruir os nossos sistemas com tecnologias modernas. O tema de microserviço é muito forte, computação em nuvem, isso está andando e está andando muito forte. Mas também a gente tem usado, por exemplo, parceiros para a gente aportar essa tecnologia de forma mais rápida. Acabamos de implantar um TMS que está nos ajudando muito nesse desafio do last mile, integrando junto com o nosso middle mile, que é o abastecimento das nossas farmácias, e otimizando essa cadeia, né? Mas também a gente tem o nosso time, por exemplo, de TI, que cuida dos sistemas legados, e um deles é o nosso OMS, e esse time teve uma mudança de cultura muito grande. Então, por exemplo, temos times de produtos hoje junto com todo o tema de arquitetura, com todo o tema de desenvolvimento, os DevOps ali, que hoje conseguem traduzir essa necessidade do cliente para soluções que a gente implanta de forma muito mais acelerada, e aí, obviamente, tem ajudado a gente a transformar essas farmácias em hubs logísticos, né? Eu acho que essas duas frentes, eu acho que explica um pouco de como a gente está usando a tecnologia no dia a dia, fora, sem dúvida nenhuma, todo o tema de inteligência artificial, como eu comentei, criando algoritmos baseados em machine learning para se adaptar de forma mais rápida. Então, todo o tema de tecnologia, na logística, não tem jeito mais de trabalhar sem, né?
Ótimo, Erivelto. E aí a gente estava falando também do mudança do comportamento do cliente, né, do desejo. Então, você falou que a sua escala aí de horas passa para minutos. Né? Então, que oportunidade que você vê aqui dentro da Raia Drogasil? Você fala, putz, eu ainda tenho alguma oportunidade nesse caminho, porque a mudança do comportamento do cliente, a mudança do desejo, que a gente vai dizer assim, não é nem só o comportamento, a gente sabe aí, o Marcelo comentou, eu não posso minha dor de cabeça 2 dias, tem que ser agora. Mas também, na farmácia, a gente não compra só remédio, né? Então, a gente compra uma série de outros produtos. E esse também, eu também quero meu shampoo agora, eu quero também... Como que vê? Que oportunidade que você vê nessa cadeia logística que vocês estão construindo com inovação tecnológica, com inovação de modelo de negócio, mas qual oportunidade que você ainda enxerga nesse ecossistema todo, com o cliente querendo agora tudo? Poxa, você está aqui do meu lado, chega aqui rapidinho. E às vezes o cliente nem sabe exatamente que não está saindo daquela farmácia Sim, do lado sim, e ele fica bravo, porque, caramba, está do meu lado, como é que você não Poxa, entrega rápido? Né? Isso. Mas eu acho que tem um ponto importante que esse tema que você traz. Eu acho que a gente trabalhar o tema de Customer Insights, da gente ouvir, entender o que o cliente está querendo, é muito importante. E dentro da RD a gente tem duas abordagens para cada vez mais entender o que é a necessidade do cliente. Eu acho que dentro do nosso time de marketing, a gente inclusive hoje tem uma diretoria de clientes, a gente tem trabalhado muito forte para entender essa jornada do cliente, e aí a gente tem muita sorte, porque 97% da nossa venda física, ela é identificada, e aí junta com o e-commerce, isso traz um monte de insights para a gente de como os nossos produtos digitais, e, por exemplo, a entrega rápida para a gente é um produto digital, como esses produtos, cada vez que o cliente vai aumentando o vínculo com esses produtos, ele vai, sem dúvida nenhuma, ficando mais fiel. Então, essa é uma maneira muito importante da gente trazer o Customer Insight para dentro de casa. O segundo é o NPS, que é o que eu comentei um pouquinho antes aqui. Então, todos os dias, os nossos clientes trazem para... A gente tem 1 milhão de acessos aos nossos apps e sites ali, e esses clientes deixam insights muito importantes, que todo dia a gente olha e entende o que ele está precisando, aonde que a gente está errando, aonde a gente pode melhorar para poder, sem dúvida nenhuma, cuidar dele mais. E aí lembra que esse aqui é um varejo diferente, como você falou. Se eu falho, eu posso estar causando uma dor de verdade para um filho nosso, que está ali naquele momento com febre, né? E aí, quando eu olho esses 2 métodos de aquisição de conhecimento em relação ao que o cliente está necessitando, fazendo recorte para Last Mile, eu vejo que ele tem nos pedido 2 coisas. Uma delas é reduzir o prazo de entrega, continua muito forte, e aí por causa do que você trouxe, Marcelo, não é para tudo, mas principalmente quando você pensa em uma dor aguda, um produto que você precisa para um tratamento ali, que você está, uma dor de garganta, uma febre, é óbvio que o cliente quer. E aí também, óbvio, naquele momento que vai gerando mais conveniência para ele, vai ficando mais fácil dele pedir o shampoo que acabou, ou eventualmente fazendo uma entrega também de um produto que está no finalzinho do tratamento, por exemplo. E o segundo é a questão da gente melhorar a expectativa em relação à entrega. Então, tem a ver com o tracking e com a mensageria. Porque, da mesma forma que a gente estava falando aqui, o tema de febre, eu quero saber aonde que está. Cadê o meu... Já saiu, já está chegando? Porque eu tenho que resolver aquele problema de forma mais imediata. Então, no Last Mile, eu vejo essas 2 oportunidades. TJ, eu queria pegar esse gancho aqui. O Correios, vamos lá, as transportadoras em geral, por muito tempo, elas foram etapas do processo que eles eram pós-venda. Eu vendi, está lá para uma transportadora, alguém vai resolver. Hoje a gente sabe que o transportador e o Correios, quando a gente fala de e-commerce, é o nosso transportador, né? muito arregado dentro dos processos nossos. Deixou de ser esse cara, de um simples parceiro que estava lá na ponta, para passar a ser um cara de conversão. Então, quando eu boto lá a marca, ela converte. Quando eu boto lá o prazo, ele converte. Pegando a tecnologia que nós falamos agora aqui, pegando um pouco dessa expectativa desse cliente lá na ponta, como é que o Correio está lidando com isso? Esse desafio deve tirar o sono, né? Sem dúvida. Não é muito diferente. A gente também trabalha com parcerias, com desenvolvimento de tecnologia com parceiros. A gente tem investimentos pesados em TI, né? O site do Correio, até bem pouco tempo, não sei agora, mas era o site mais acessado do Brasil, o de rastreamento. Né? Eu acho que ainda provavelmente ainda é.
E esse é um processo que não tem como voltar atrás. A logística e a tecnologia andam juntas e não tem como fugir. Tudo que a gente fizer, melhoria de processo, a gente tem que embarcar a tecnologia dentro dele. Por quê? O cliente ele não quer só a entrega mais rápida, ele quer acompanhar o pedido, ele quer interagir às vezes. E aí entra também um grande desafio, né? A gente está falando de uma empresa que tem mais de 50 mil carteiros, né? E o desafio de capacitar essa turma toda, né? Eu costumo falar isso daí, são os melhores entregadores do Brasil, eu não tenho dúvida disso, nós somos os melhores, mas a gente tem que o tempo todo trabalhar nisso. Por quê? O mercado, ele muitas vezes ele quer solução customizada. E solução customizada com 50 mil pessoas não é fácil, é difícil demais. Então, esse é um trabalho que a gente vem sempre perseguindo, né? Capacitar, treinar nossas equipes e disponibilizar o máximo de tecnologia para facilitar esse novo modelo, né? E o parceiro ele tem que enxergar isso como disponível na nossa empresa, né? O correio não é mais só um transportador, né? O correio ele quer resolver o teu problema de logística. Esse é o nosso propósito. Inclusive com o armazém. Não quer nem trabalhar com armazém. A gente tem vários casos super interessantes de sucesso que o cliente hoje só se preocupa com a venda. E todo o resto a gente está ali para dar esse suporte. Eu queria pegar mais uma pergunta aqui nessa linha. Tecnologia, o cliente quer rastrear, conversar com o carteiro, como nós falamos aqui, tudo isso. Imagina se eu e a Paula que nós já erramos 2 vezes a sequência de perguntas, tá? Imagina tu treinar 50 mil pessoas. E é verdade. Ao mesmo tempo que a gente está trabalhando muito forte para treinar pessoas, para trazer esse trabalho para esses 50 mil carteiros, eu sei que o Correios tem um trabalho muito grande de ESG também. Traz um pouquinho para a gente o que vocês estão fazendo lá. Eu tenho visto lá até moto elétrica, eu estou vendo, é verdade? É verdade esse bilhete? Tem várias frentes. Essa é uma pauta importante para a gente, da pauta do ESG, né? O Correio recentemente comprou, você falou de moto elétrica, está em teste, a gente comprou mais de 800 bicicletas elétricas, tem mais uma outra remessa de mais de 800 bicicletas. O que eu falei recentemente, a gente tem uma política muito bem estruturada, que a gente segue de maneira muito rigorosa, de substituição dos veículos, o que ajuda, né, do veículo polui menos, o veículo é novo e em melhores condições. A questão do uso de tecnologia para roteirização, são milhões de quilômetros todos os dias, né? Então, os ganhos no uso de tecnologia para fazer a nossa roteirização, a gente tem TMS, tem outras ferramentas, tem ferramentas com parceiros, é fundamental. A gente está economizando bastante, poluindo muito menos. E, além disso, a gente tem, sim, um planejamento, né, para os próximos 10 anos, substituição, inclusive, de toda a nossa frota da última milha. Nossa. Esse ano, a gente está iniciando um processo de compra de 50 veículos elétricos, furgões, mas há um planejamento. É claro que a indústria, o Correio entrando na indústria, a indústria, a gente também é um indutor, né, pela uma frota desse tamanho, a indústria vai se adaptar, nós temos que nos adaptar também, não é uma solução imediata para todos os lugares, todos sabem disso, mas a gente tem um planejamento de 10 anos de substituição de todos os nossos veículos de última milha por veículos elétricos. Então, essa é uma pauta que está no nosso radar e a gente tem levado isso muito a sério, até porque, talvez, por ter essa frota desse tamanho, a gente tem uma parcela importante aí de contribuição para o planeta, né? Para o Brasil. Bacana. Maravilhoso. Gente, acho que a gente poderia ficar aqui mais Eu ia falar isso. A gente 2 podia- horas muita conversando aqui. pergunta Assunto é o que mais tem, 500 anos de história, né? A gente acabou já estourando o nosso tempo aqui. Paulinha, queria agradecer Erivelton, TJ, por ter compartilhado com a gente aqui um pouco dessa experiência, dessa história. São 2 empresas que, de fato, eu sou fã, e aqui não é demagogia ou qualquer coisa que eu estou em cima do palco com vocês. Correios é notório a evolução,
que a gente vem vendo nos últimos períodos. Esse ano a gente tem visto aí os prazos de fato, tá, TJ, caírem significativamente. Então, parabéns pelo trabalho. Aqui na Arraia, eu brinco que a minha esposa, ela vai na Arraia e não vai no shopping. Então, isso eu brinco com ela. Onde é que tu vai? Você foi na farmácia fazer o quê? Não, eu vou pegar alguma... Ela não fala o quê? Que é alguma coisa. E ela vai na farmácia, ela volta sempre com alguma coisa. Então, eu tenho um sócio... De repente, eu sou meio sócio de algumas unidades de vocês. Boa. Então, obrigado mais uma vez pelo trabalho que vocês estão fazendo e parabéns pelo trabalho mais uma vez. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Obrigado.